Você já se sentiu pequeno demais para fazer algo grande? Tipo, você olha para um desafio e pensa, impossível. Não sou forte, nem corajoso, nem especial o suficiente. Se a resposta for sim, então a história que eu vou te contar hoje é para você. É a história de um homem chamado Gideão. Imagina um cenário sombrio, quase noturno. O povo de Israel está sofrendo, oprimido por exércitos inimigos ou os midianitas. Eles roubam suas colheitas, destroem suas casas. O medo está por toda parte. E no meio desse caos, encontramos Gideão. Ele não é um rei, nem um general famoso. Ele está escondido, malhando o trigo num lugar secreto, para que os inimigos não o vejam. Ele se sente o menor da sua família, que por sua vez é a menor da sua tribo. Basicamente, ele se vê como um ninguém. É nesse exato momento, no ponto mais baixo da sua vida, que algo extraordinário acontece. Um anjo do Senhor aparece para ele e diz: "O Senhor está com você, homem valente." Valente! Gideão deve ter olhado em volta, procurando outra pessoa. Ele responde com dúvida, questionando por quê. Se Deus estava com eles, tanta coisa ruim acontecia. A resposta dele é cheia de medo e incerteza, como a de muitos de nós. Mas Deus não escolhe pelo que vemos. Ele vê o potencial que nem nós mesmos enxergamos. Deus chama Gideão para uma missão impossível: libertar Israel. Gideão, ainda cético, pede sinais. E Deus, com toda a sua paciência, os concede. Um sacrifício consumido por fogo, um novelo de lã seco em meio ao orvalho e depois molhado em meio à secura. Prova atrás de prova. A fé de Gideão começa a nascer. Agora vem a parte que parece ter saído de um anime de estratégia, tipo Kingdom ou Vinland Saga. Gideão reúne um exército, 32 mil homens. Parece um bom começo, certo? Errado. Deus diz a Gideão: "É gente demais. Se vocês vencerem, vão achar que foi pela própria força." E então começa a estratégia divina, que desafia toda a lógica humana. Primeiro, Gideão anuncia que todos que tiverem medo podem ir para casa. 22 mil homens vão embora. Sobram apenas 10 mil. Ainda é muita gente, segundo Deus. Ele então instrui Gideão a levar os homens até a água. Aqueles que se ajoelharem para beber serão dispensados, mas os que pegarem a água com a mão e a levarem à boca, como um cão, esses ficarão. E quantos você acha que sobraram? Apenas 300 homens. 300 homens contra um exército de mais de 100 mil. Pensa na cena, um acampamento inimigo que se estendia pelo vale como uma nuvem de gafanhotos. E Gideão, com um grupo que mal daria para formar uma guarda de honra. Humanamente falando, era suicídio. Mas aqui entra a beleza da estratégia de Deus. A vitória não seria sobre força bruta, mas sobre fé e obediência. A batalha em si é uma obra, prema tática e espiritual. O equipamento deles não eram espadas e escudos de última geração. Eram trombatas, cântaros de barro vazios e tochas. À noite, sob o manto da escuridão, os 300 homens de Gideão cercaram o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros para revelar as tochas acesas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão." O efeito foi devastador. No meio da noite, o exército midianita acordou com um barulho ensurdecedor e luzes vindo de todas as direções. Em pânico e confusão, eles pensaram que estavam cercados por um exército gigantesco e começaram a atacar uns aos outros. A vitória foi total e foi alcançada não pela espada, mas pela estratégia divina, executada por um homem que antes se escondia com medo. A história de Gideão nos ensina uma lição poderosa. Não importa o quão fraco, pequeno ou despreparado você se sinta. Seu propósito não é definido pelas suas limitações, mas pelo chamado de Deus. Às vezes, Ele nos coloca em situações onde a nossa força é insuficiente, justamente para que a força dele se manifeste. Ele transforma nosso medo em coragem e nossa fraqueza na ferramenta perfeita para a sua vitória. Então, da próxima vez que você se sentir o menor da sua tribo, lembre-se de Gideão. Lembre-se que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu te vi como um homem valente, uma mulher valente. Mesmo quando você só consegue ver suas falhas, confie na estratégia dele, mesmo que ela desafie a lógica. Porque com ele, um exército de um só homem, ou de 300, é mais do que suficiente. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de fé e coragem. Até a próxima!